Torcedor santista, eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo porque a notícia de hoje mexe diretamente com o presente e o futuro do nosso Santos. Tem bastidor quente, tem reforço que pode pintar em 2026, tem Neymar falando sobre legado, reencontro contra o maior rival, e até o presidente Marcelo Teixeira acionando a justiça brasileira para resolver pendência e anunciar reforço. A situação é séria, o momento do clube é delicado, mas as movimentações mostram que o peixe não está parado. E é justamente por isso que eu digo, a partir de agora você vai entender tudo o que está acontecendo nos bastidores da Vila Belmiro. E só quem ficar até o fim vai ter a visão completa desse cenário que pode mudar os rumos do clube. O Santos vive dias de turbulência. Dentro de campo, o time ainda não encontrou regularidade. Fora dele, as dificuldades financeiras e burocráticas travam alguns processos importantes. Mas uma coisa é clara, o técnico Juan Pablo Vojvoda já chegou disposto a traçar um mapa para o futuro. Com pouco mais de 2 semanas de trabalho, ele não se limitou a apenas estudar o elenco atual. O treinador argentino já começou a pensar em quem pode vestir a camisa do Peixe em 2026. Os últimos reforços chegaram na tentativa de dar uma cara nova ao elenco: Adonis Frias, Alexis Duarte, Lautaro Dias e Vitor Hugo. Além deles, tem também o atacante argelino Bilal Brahimi, que já treinou, fez exames, mas segue esperando a liberação do visto de trabalho para ser anunciado oficialmente. Ou seja, o clube trouxe peças, mas ainda sabe que muita coisa precisa ser feita. Vojvoda não escondeu, quer montar um time competitivo e já começa a analisar nomes que podem estar no radar para a próxima temporada. Um dos nomes que agrada bastante ao treinador é o argentino Tomás Pochettino, meio-campista de 29 anos que atualmente defende o Fortaleza. Vojvoda trabalhou com ele no Leão do Pici e sabe do potencial que o jogador pode oferecer. O entrosamento e a versatilidade chamam a atenção. Pochettino consegue atuar em diferentes funções do meio-campo, dá equilíbrio tático e pode ser a peça ideal para o estilo que Vojvoda tenta implementar. E o detalhe é que esse interesse não é novo. Em 2025, ele chegou a ser oferecido ao Santos, mas as conversas não avançaram. Hoje, com 32 partidas disputadas na temporada, 2 gols e 4 assistências, ele mostra consistência e experiência que podem fazer diferença na Vila Belmiro. Esse movimento, inclusive, pode ganhar força porque existe uma lacuna a ser preenchida. William Arão tem enfrentado problemas físicos e o risco de rescisão de contrato no fim do ano é real. Caso isso se confirme, abre-se espaço para um meio-campista de confiança, exatamente o perfil de Pochettino. E com Alexandre Matos à frente do departamento de futebol, a expectativa é de que o Santos comece a avaliar com seriedade a viabilidade dessa operação ainda este ano. Enquanto isso, Neymar também movimenta os bastidores e a atmosfera do clube. Em entrevista recente, o camisa 10 do Peixe abriu o coração ao falar sobre ser referência para a nova geração do futebol. Jogadores como Lamine Yamal, Estevão e até nomes do futebol inglês como Cole Palmer olham para Neymar como ídolo. O próprio craque não escondeu a emoção ao falar sobre isso. É uma imensa felicidade. Ser um ídolo, respeitado por todos do mundo do futebol, principalmente pela molecada. Mostra que deixei um legado, fiz história, disse Neymar. Ele revelou ainda que recebeu Yamal em casa no Brasil, mostrando como esse contato com as novas gerações é constante. Mas não ficou só nisso. Neymar também falou das críticas que sempre enfrentou e contou a origem de sua famosa comemoração da careta. Não foi natural. É por ter um jeito único e irreverente, que pode até irritar muita gente. Estava no PSG e a imprensa falava muita coisa de mim, muita coisa que não era verdade. Não sou de responder, queria comemorar com gol, celebração. Eu brinquei com meu filho, fiz a careta e passei a fazer em todos os gols. A galera gosta bastante, explicou. Apesar da idolatria e do peso da camisa 10, Neymar ainda não reencontrou seu melhor futebol no Santos. O Peixe ocupa hoje a 16ª posição do Brasileirão Betano e tem cerca de 34% de risco de rebaixamento. No último jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, Neymar não conseguiu fazer diferença e cometeu erros importantes. O próprio craque desabafou: "Estou muito feliz na cidade e no clube que tanto amo. Não é a situação que eu queria estar, nessa situação na tabela, mas precisava melhorar e me reencontrar com o futebol. E justamente nesse momento complicado vem aí um clássico gigante. No próximo domingo, dia 21, o Santos recebe o São Paulo na Vila Belmiro pela 24ª rodada. Um jogo que pode mudar o clima dentro do clube. O Peixe vem de 2 empates com Vojvoda e ainda busca a primeira vitória com o treinador.
Só que além dos 3 pontos, existe também a chance de quebrar um tabu pesado. Em 6 clássicos disputados no ano, o Santos perdeu 5 e venceu apenas 1, justamente o São Paulo lá no início da temporada. Desde então são 4 derrotas seguidas contra os rivais. Esse jogo carrega um ingrediente especial. Neymar vai reencontrar sua maior vítima no futebol brasileiro. Em 11 jogos contra o São Paulo são 7 vitórias, 9 gols e 4 assistências. É o tipo de histórico que dá confiança e pode transformar o clássico em um ponto de virada para o Peixe. Enquanto isso, fora de campo, a diretoria se mexe para resolver a questão de Bilal Brahimi. O jogador já está há 10 dias no Brasil, treina no CT Rei Pelé, mas ainda não foi anunciado porque depende da liberação do visto de trabalho. Para acelerar o processo, o presidente Marcelo Teixeira acionou contatos no alto escalão da política. Amigos em comum com Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, e Alexandre Padilha, ministro da Saúde, foram procurados para tentar agilizar o trâmite. O problema é que, para estrangeiros de fora do Mercosul, a burocracia é ainda maior. O Ministério da Justiça precisa avaliar o contrato e publicar no Diário Oficial da União antes de liberar o visto. Normalmente isso leva 30 dias, mas por se tratar de atleta profissional, existe a chance de o processo ser facilitado. A expectativa é que em breve Brahimi apareça no bid da CBF e seja anunciado oficialmente como reforço até dezembro de 2026. Enquanto isso não acontece, ele segue treinando e conhecendo o ambiente do clube. Para um Santos que luta contra o rebaixamento, cada reforço é fundamental, e a diretoria sabe que não pode perder tempo. Ou seja, torcedor, o cenário é de desafio, mas também de esperança. Vojvoda já pensa em reforços para 2026, Neymar busca reencontrar o brilho dentro de campo e segue sendo referência fora dele. O clássico contra o São Paulo pode ser o divisor de águas da temporada, e Marcelo Teixeira trabalha nos bastidores para oficializar Brahimi e dar mais opções ao elenco. O futuro está sendo construído agora, e cada detalhe faz diferença. E eu quero saber de você, o que acha do nome de Pochettino no radar do Santos? Acredita que Neymar vai conseguir reencontrar seu futebol e decidir o clássico contra o São Paulo? E sobre Brahimi, você acha que a diretoria acerta em insistir nessa contratação mesmo com toda a burocracia? Deixe a sua opinião nos comentários, porque aqui no canal a voz do torcedor sempre tem espaço. E falando em jogadores que podem mudar de rumo dentro da Vila Belmiro, tem mais 2 situações que chamam a atenção nos bastidores do Santos. Uma delas envolve o meia-atacante Barreal. O argentino chegou nesta temporada com expectativa de dar mais dinamismo ao ataque, mas agora precisa correr contra o tempo para conquistar espaço com Vojvoda. O clássico contra o São Paulo pode ser decisivo para mostrar serviço, porque o contrato dele é só até o fim do ano, por empréstimo, com opção de compra. Se não aproveitar as chances, dificilmente a diretoria vai investir para mantê-lo. O curioso é que Barreal tem qualidade técnica, consegue jogar tanto aberto pelo lado quanto centralizado, e em alguns jogos mostrou lampejos do que pode render. Só que com a chegada de Vojvoda a sequência dele foi quebrada. E a realidade é clara, para continuar precisa convencer o treinador e também Alexandre Matos de que merece espaço nesse projeto de reconstrução. Já do outro lado da moeda está William Arão, um caso que tem tirado a paciência de muita gente dentro do clube. Contratado no meio do ano com o peso de ter sido destaque no Flamengo e jogador de confiança em outros clubes, o volante não conseguiu render no Peixe. Atuou apenas alguns minutos contra o Flamengo e depois sofreu um edema na panturrilha. De lá para cá, já são 2 meses sem entrar em campo. O jornalista Wagner Frederico trouxe informações fortes. A diretoria santista chegou ao limite e não descarta propor uma rescisão amigável com Arão. O retorno dele aos treinamentos estava previsto para o dia 16, mas não aconteceu. Mais um clássico em que o veterano fica fora, e isso pesa demais. Segundo o próprio Wagner, a informação que eu tenho é que o William Arão pode ser chamado para um acordo de rescisão contratual. O Santos está no seu limite para que esse acordo seja sugerido. Ou seja, o medalhão está com os dias contados na Vila Belmiro. E tem mais, a paciência não foi perdida apenas pela diretoria. Wagner ainda revelou que os treinadores que passaram pelo Santos já estavam sem confiar em Arão. E Vojvoda sequer fez questão de conversar pessoalmente para entender a situação do jogador. Isso mostra que ele simplesmente não está nos planos. O problema é que o técnico argentino já tem dores de cabeça para o clássico contra o São Paulo. Além da indefinição sobre o goleiro Gabriel Brazão, que sofreu uma concussão no jogo contra o Galo, o Santos não poderá contar com Zé Ivaldo, Escobar e Igor Vinícius, todos suspensos.
É uma lista de ausências que complica bastante e aumenta ainda mais a responsabilidade sobre quem está disponível, justamente o espaço que Barreal pode tentar ocupar. Torcedor, a pergunta que fica é: você acredita que Barreal ainda pode virar esse jogo e mostrar que merece ficar para 2026? E sobre William Arão, acha que a diretoria acerta em buscar uma rescisão antes do fim do contrato ou o clube deveria dar mais tempo? Quero muito ver a sua opinião nos comentários, porque esse debate está pegando fogo nos bastidores da Vila.